vocês. Vamos falar hoje de upskilling e reskilling aqui na reunião do WAB, o Workplace Advisory Board. A gente está aqui com os nossos experts do grupo, do comitê. Pessoal, obrigado pela presença de todos aí. Agradecer ao Peter, especialmente por ter recebido a gente aqui na sede do BTG Pactual, certo? Que não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira. Então, muito obrigado por sempre nos receber. Muito legal estar aqui com você e com o nosso grupo aqui, para a gente falar desse tema que tem sido muito falado justamente pelas necessidades que as empresas têm e muitas vezes não tem tempo ou não tem disponibilidade de profissionais específicos no mercado para poder fazer determinada contratação e evoluir nas suas políticas de estratégia de RH e de evolução de departamentos, que é o upskilling e reskilling. Para quem não sabe, o upskilling é quando você tem uma certa formação e você começa a se dedicar continuamente, estudar sobre aquele tema que você vai ficar cada vez mais especialista e muito evoluído em determinado assunto ou competência, formação e etc., né? E aí, claro, cada vez mais é importante para a sua companhia. E o reskilling, que é quando você busca para um profissional, ou eventualmente a empresa não tem aquela vaga pronta, então ela faz um reskilling em alguma área, algum profissional para poder trazer uma nova competência e essa pessoa passar a cumprir essa função e também ter uma oportunidade de carreira e uma perspectiva de carreira melhor ali dentro, porque ela tem um novo aprendizado. Certo? Eu acho que esse é o conceito básico, geral. E aí eu queria ouvir da galera aqui da mesa, né? Temos grandes empresas aqui sentadas com a gente hoje, para entender como está esse processo em cada companhia, em cada departamento, se vocês têm algum processo específico para um cliente ou não, para quem é prestador de serviço no caso, para quem é tomador de serviço, como funciona dentro de casa esse processo, se é formal, se é informal, se o RH é o dono do processo ou não. Essa é uma grande discussão que a gente vê no mercado. É o RH responsável por isso ou cada área tem que ter a sua identificação e buscar isso e, eventualmente, ter o RH como parceiro, né? Então, como isso está funcionando na empresa de vocês, fiquem à vontade, a discussão está na mesa. Quem começa? Bom dia. Vou começar. Boa, isso lá na nossa empresa, nós temos, sim, grupos, né, onde a gente tem a participação do RH, e dentro de cada torre, cada diretoria, nós temos um BP, que a gente chama o BP de RH, é um business partner de RH, onde eles nos apoiam. Então, assim, dentro da nossa diretoria, né, de End User Workplace, a gente tem algumas áreas. Então, a gente monta grupos, onde a gente pega os especialistas, né, e a gente abre oportunidades de turmas para que as pessoas, os colaboradores internos, né, que é o skilling, né, a gente começa a treinar e desenvolver eles para que ele possa assumir uma cadeira, né, de uma função que a gente está tendo dificuldade de achar no mercado. Então, isso tem trago uma motivação para a equipe, né? Porque o colaborador ele fica feliz em ver oportunidades dentro da própria empresa, né? E a gente acaba formando aí os profissionais para nossas necessidades. E diminui aquele receio, né, Denildo? Eu não tenho essa competência, eu não posso assumir essa vaga. E aí você vira o jogo, fala, não, eu não tenho essa competência, mas a empresa me dá a oportunidade de ter essa competência. Isso, né? Nas pesquisas de clima, a gente via muito isso, reclamações dos colaboradores, falar assim que eu não tenho oportunidade, a empresa não me dá a oportunidade de aprender. Então, a gente, em cima disso, dessas avaliações, a gente criou esse grupo, né? Esse portfólio de estudos aí para que a gente forme pessoas, né? Assim como desenvolvedores mulheres, né? Então, tem um grupo lá que faz esse tipo de academia para só mulheres, né? Então, para se desenvolver em analistas, desenvolvedores. Então, é um programa que tem trago bastante resultados lá para a empresa. Legal. Aí você reduziu a quantidade de contratação fora e absurdo. Isso, a gente... Você mandava todas as vagas para fora. Como é que Exato. Antes a gente tinha um nível de contratação muito alto, né? Foi até um desafio do nosso presidente, né, em fazer 80-20. A gente absorveu 80% interno e 20% externo. Então, assim, a gente sempre tem um programa... Era 100, né? E a gente chegou bem próximo dos 80. Né? Legal. Tem um exemplo que eu posso compartilhar também, pessoal, que aconteceu lá na nossa empresa. Eu até comentei com o Ednei também. A gente estava com uma posição de uma especialidade específica, no caso era certo sinal,
no mínimo um perfil ali pleno a sênior, que a gente precisava para uma posição, a gente ficou trabalhando ali a vaga no mercado e tal, 6 meses não conseguia achar a pessoa que a gente precisava e tal, e tinha pessoas, no caso era um estagiário ali, super motivado, querendo aprender e tal, a gente sentou com o nosso time de RH, lá chama a gente em gestão, a gente mudou a estratégia. Falou, cara, não adianta ficar indo no mercado aqui, por que eu não formo? A gente muda a estratégia aqui, eu invisto nesse cara, invisto na base aqui, paga treinamento oficial e tal. Deu super certo, pessoal. Motiva a base, o cara se preparou muito rápido, com pouco tempo ele já estava assumindo ali funções e desenvolvendo como analista júnior, com pouco tempo ele depois se tornou analista pleno e deu super certo. Até hoje a gente segue essa estratégia ali de formar base ali antes, né? E principalmente para algumas posições específicas que a gente tem ali de especialidade. Tiago, eu vou pegar carona no que o Daniel falou. O processo de reskilling, além de motivar, capacitar toda a sua base, você já tem a base que conhece a cultura da empresa. Uma vez que a galera conhece a cultura da empresa, é mais fácil você retreinar. Então, a demanda de negócio, ela muda. A gente estava discutindo aqui de data lake, estava falando de inteligência generativa. Então, à medida que você faz o reskilling desses profissionais e você recebe demandas novas, você consegue transformar isso. Então, você tem upgrade de carreira, você tem a mudança de mindset, você ainda tem diversidade e inclusão, porque você consegue incluir essas pessoas também no reskilling, então acaba sendo bom para todo mundo. Você diminui o turnover da empresa, é muito bom. A gente falou de turnover aqui antes de começar, né? A gente ficou brincando de turnover, foi o Filipão que falou. Então, esse reskilling para as empresas é bom, para o negócio ele é maravilhoso, para as pessoas é mais ainda, porque ele não precisa mudar de empresa, começar de novo, tudo aquilo do zero para fazer. Ele está na mesma empresa, ele arruma um novo emprego. O mindset que a gente tem assim, ele arruma um novo emprego dentro da empresa, né? Porque às vezes na cabeça dele o upskilling é a única saída para crescer. Preciso estudar onde eu já estou e tentar, dentro da minha trilha, crescer. Transformou. É a única coisa que ele pensava. Acho que você tem um processo de reskilling formal dentro da empresa, incentiva ele a pensar diferente. É isso. E o negócio que transformou. De repente, aquela demanda, ela diminuiu mais. Eu sempre uso aí muito o exemplo do Uber, né? O Uber versus taxista. Mudou a demanda, o cara vai ter que fazer um upskilling, vai ter que aprender a lidar com o aplicativo, não precisa mais tirar licença de táxi, etc. E se ele não fizesse aquilo, é uma necessidade que ele tem de sobreviver. Então, ele continua dirigindo o carro, só que ele dirige de uma outra forma. Ele dirige agora com o aplicativo, com o celular, ele recebe na conta, não recebe mais em dinheiro. Ele mudou. Então, essa importância do skill assim, é fundamental. Para o negócio é muito. E até comentando, você falou de responsabilidade ali. Eu acho que não é só o RH que é responsável, o gestor da área também é responsável. Eu acho que tem que ser uma super parceria, assim. E tem algumas ferramentas que podem ser usadas, por exemplo, lá, o time de RH entrou com uma ferramenta chamada mapa de carreira e tal. E aí, nesse mapa de carreira, você mapeia especialidades ali, potenciais que o cara quer alcançar na carreira dele, e baseado nesses dados, você consegue até ver os potenciais para utilizar numa posição que precisa, que o cara, às vezes, ele nem tem a especialidade, mas ele tem o objetivo de obter ali aquela posição e tal, e você usa o RH, o time de gente de gestão lá como grande parceria e ferramentas de dados que pode te ajudar nesse projeto, né? Acho que o negócio driva mais do que o RH. Tá? O RH, ele entra, talvez, com um facilitador, mas o negócio acaba... Com técnica, com ferramenta, mas ele não sabe a necessidade de todo mundo. Da parte processual, da organização. Mas é o que eu falo, eu acho que a gente tende a delegar para o RH as coisas que são de recursos humanos, e isso é uma responsabilidade do líder. Né? E acho que falar de upskilling e reskilling, primeira coisa, a gente tem que colocar uma sementinha nos nossos liderados de que eles são os donos das carreiras deles. E aí conecta muito no que ele disse, porque como que eu vou fazer um plano de desenvolvimento individual, que é uma ferramenta de RH, né, se eu não conheço o que o cara quer e se o cara delega isso para a empresa? Se ele não sabe... Esse é um paradoxo. Eu acho que esse é um paradoxo. A empresa, ela sim pode se responsabilizar baseado na estratégia dela e para onde ela quer ir. E aí a gente pode fazer, sim, esse mapa de carreiras, que eu acho que é super interessante. Mas o profissional tem que ter isso na mão dele.
E eu acho que esse é o que a gente tem que passar para os nossos liderados, entendeu? Hoje em dia, eu brinco que a gente está numa época abençoada. Tem curso em tudo quanto é lugar. Tem curso pago, tem curso gratuito, tem informação correndo que não tinha muito na nossa época. Mais gratuito do que pago. Né? Exatamente. E coisa boa. Não é coisa, né? Não é coisa que você ignora. Então, acho que a pessoa tem muita clareza de para onde que ela quer ir na carreira dela, mesmo que ela esteja num lugar diferenciado hoje, isso é super interessante. E aí, a gente, líder, como que a gente pode ajudar? A gente pode ajudar ajudando nesse mapa, né? Conhecendo o plano de desenvolvimento individual dos nossos liderados, né? Porque a oportunidade vai surgir ou você faz surgir a oportunidade. Então, por exemplo, lá na nossa empresa, o que a gente tem? A gente tem o Friday Tech, que a gente chama. Então, toda sexta, a gente fala de algum tema específico. Tá? Vamos falar de dados, vamos falar de etc, etc. E aí, é muito interessante, porque quando você está próximo das pessoas que você lidera e tem um determinado tema, eu já chamo o cara, falo, vem cá, da sexta você participa, porque é o teu direcionamento de carreira. E isso vai desde o menino que está lá no Service Desk, né? Então, eles têm que ter essa clareza. Então, às vezes, eu tenho um dia que eu faço café da manhã com eles, eu chamo eles para conversar, e eu falei, aí, o que você quer? Aí ele fala, não sei. Eu falei, aí já tá ruim, já começou errado. Então, é muito profissional ter essa consciência e a empresa ter essa consciência. Então, acho que upskilling e reskilling tem que estar conectado com a estratégia da empresa e do lado do profissional, o profissional tem que ter consciência que a carreira é dele, que ele tem que saber para onde ele quer ir. E essas duas partes têm que se conversar. Essas duas partes conversando, a gente vai longe. Isso aí. Né? E a questão da fidelidade é muito interessante. Né? Quando você olha para trás, hoje em dia um pouco menos, mas grandes empresas, quando o profissional fica 20 anos, 25 anos, é que agora tem o nome de modinha, mas o que as empresas faziam era o upskilling das empresas. Sim. Porque você trabalhava em várias empresas, né, dentro de uma mesma empresa, começava comercial, depois você ia para a área técnica, depois você, né, e você ia evoluindo ali dentro da carreira. Job rotation. O job rotation, o famoso job rotation. Né? Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades que existem hoje, com essa geração que está cada vez mais dinâmica, porque se você realmente não fizer isso, você não garante fidelidade nenhuma. Perfeitamente. Mas esse paradoxo é interessante, para que você colocou. Eu ia até citar ele um pouquinho adiante, se ninguém comentasse, mas assim, bom, nos Estados Unidos a gente vê isso muito, né, já é bem evoluído o lance do profissional ser dono da carreira dele, ele sabe disso. Aí o Felipe conversa muito disso, tá? De onde sai isso? Provavelmente da educação de base. Ele deve aprender em algum momento, ou dos pais, em casa, ou na escola, ou nos dois, que ele é dono da vida dele, né? Então, lá, é muito natural você estar num treinamento a Michelle estava lá esse ano da Petrobras, né? Tá ali ela pode até corroborar o que eu estou falando. É muito como estar num curso lá no HDI ou em qualquer instituição americana, e 70%, 80% das pessoas que estão ali pagaram no bolso delas. A viagem, o curso, são celebres muitas vezes fazendo o curso, que não tem nada, às vezes, a ver com o projeto que ele está naquele momento tocando, mas ele fala, cara, eu quero ouvir isso, eu quero saber para onde está indo, eu quero, de repente, me preparar para esse momento. Ele vai lá, ele faz o investimento dele, ele vai. Né? Se casar com a mãe da empresa, talvez ele negocie, a empresa pague para ele. Legal. Aí casou um momento ali bacana. Só que eu acho que a gente talvez precise no Brasil até dar um passo atrás em relação a que momento que porque quando ele chega na empresa, ele já está viciado. O profissional chega já com esse problema, né, Cláudia? Aí lá dentro vocês tentam fazer esse trabalho de querido ou querida, vamos acordar que você é dono da sua carreira. Isso demora. Chega lá, mas demora. Acho que um ponto para a galera refletir se a gente conseguisse já, com as gerações anteriores, o que tem vindo agora, colocar essa cultura dentro de casa ou dentro da escola, já seria o ideal, para chegar um pouco mais preparada, né? Tipo, eu entendi, eu sou dono da minha carreira, beleza. Porque hoje ainda eu vejo essa cultura do pedinte, sabe? O profissional fica assim, e aí, essa empresa não vai fazer nada por mim, não? Sabe, essa geração é muito... Estou aqui há 5 anos e não tenho promoção. Não vai pagar esse curso para mim, não? Então. Vê uma coisa na internet legal. Legal, vou falar com o RH para ver se eles me matriculam. Vou ver se eu tenho budget para esse treinamento. Se tiver, ótimo, faz parte. Se não tiver, por que você não pensa em fazer? Né? A empresa não é dona da sua carreira. É isso. Então é um paradoxo que tem aí uma discussão. Acho que conecta muito com questões culturais aí, né, de a forma como a gente foi criado mesmo. Mas o que eu tenho percebido, e aí é uma opção mesmo, tá, gente? É que isso tem diminuído nessas novas gerações. Eu acho que eles têm cada vez menos delegado para a empresa,
E cada vez mais eles têm conseguido pedir conectado com a estratégia. Legal. Né? Então, eu acho que isso é bacana. Mas é lógico que a gente ainda tem alguns casos que eu acho que conecta muito com a forma como a gente foi criado, com cultura, e do mesmo jeito que a gente trata o governo, do mesmo jeito que a gente trata outras coisas, de botar a responsabilidade no colo do outro, talvez seja isso. Não é só, né, não é só na capacitação em tudo, né? A gente precisa de todos. Ou a gente toma o papel de protagonista na vida, que é o que eu falo pro pessoal, ou a vida vai ser do jeito que te levarem. Que te levar. Uhum. Esse tema até foi inspirado, Felipe, se quiser falar alguma coisa, mas foi inspirado naquele conversa que a gente teve com você sugerido. No fundo, a gente tem uma demanda de alguns clientes nossos que perguntam, né, se os nossos cursos abordam, esse tipo de coisa e tal, justamente para você preparar, na verdade, a camada média de liderança para conseguir fazer com que isso chegue lá no pessoal lá embaixo, entendeu? Então, normalmente esse líder de supervisão, vamos dizer assim, de coordenação, ele sempre tem que ter um pouco de, assim, não tem muito esse mindset, de olhar para as pessoas e sacar perfil, que tipo de habilidade tem e dar oportunidade de passar essas possibilidades de carreira para o cara sair para uma outra área que ele tem um pouco mais de habilidade, um pouco mais de perfil para fazer, ou eventualmente se tornar um especialista e subir de forma vertical, né? Mas o que as empresas estão preocupadas agora é que essa média liderança não tem muito essa percepção, né? Eles não tem esse feeling de como é que eu olho isso, como é que eu faço isso no dia a dia, como é que eventualmente eu olho para a minha equipe com esse olhar, entendeu? Então, é uma preocupação, tipo, as organizações estão tentando desenvolver isso na média liderança. E eu acho que é um soft skill mesmo, que você precisa desenvolver, que é uma parte da liderança. Sim. Uma parte da liderança é você saber para onde que seus liderados querem ir e você saber ler aquele perfil, se realmente aquilo vai dar certo ou não. Como é que você faz para aprender isso? Estudando sobre pessoas. É soft skill mesmo, assim, na minha opinião. E não é um negócio também que você vai sair do 0 para o 100 de uma hora para outra. De repente, a gente vai dar um treinamento de como fazer a liderança. Envolve proximidade, envolve leitura de pessoas, envolve você conhecer perfis, envolve você conhecer o que está acontecendo dentro da empresa para saber para que lado que vai. Uhum. Então, por exemplo, a gente estava falando agora, logo mais, né, sobre um projeto que muda completamente a arquitetura da forma como a gente trabalhava com dados dentro da empresa. Se você não sabe que vai mudar isso dentro da empresa e você fica com a equipe antiga, você mata a equipe antiga, entendeu? Então, você tem que reagir a um tempo de fazer, né, o reskilling daquela equipe, porque para aquela equipe poder assumir as novas arquiteturas e novas ferramentas. Onde que isso tem acontecido muito? Infraestrutura. Né? Infraestrutura, o pessoal que mexer com arma, eles têm ido para uma outra vertente, e já foi faz tempo. Quem ficou, ficou. Então, assim, cara, por isso que eu falo da responsabilidade compartilhada. Né? Será que a nossa responsabilidade vai falar, amigão, vai acabar a lata? Né? E aí, você vai aprender a fazer infra como código ou não vai? Né? Vamos correr atrás? Eu te ajudo do meu lado aqui, você corre atrás do seu pedaço aqui, divide muito bem essa fronteira. Então, eu acho que a responsabilidade compartilhada é o profissional saber que o que ele sabe, e a gente está passando por isso o tempo todo, nós aqui. Quando a gente fala de ferramenta de inteligência artificial, tudo, são coisas que vão mudar a forma como a gente trabalha. Já está. Será que a gente está também, né, se tocando para o nosso também? Então, são coisas que a gente precisa estar atento. Por isso que eu acho que é a responsabilidade, você, pessoa, e você, líder. E as duas, você consegue fazer ações. Independente de se é formal, se é informal, mas sempre tem esse mindset aí para... Será que as áreas técnicas, Cláudia, porque os líderes, geralmente, quando chegam numa liderança em áreas técnicas, principalmente como TI, geralmente são profissionais técnicos que têm ali algum destaque, sabem lidar, de repente, um pouco melhor com equipes e tal, tem um certo talento, e a empresa enxerga e vai subindo para uma posição de líder de pessoas, né? Que a carreira em Y, ele vai para a gestão de pessoas, mas ainda assim, talvez não seja nativo. Será que, por esse background, demora mais em áreas técnicas esse projeto de reskilling do que em outras de negócio, ou vocês acham que a dificuldade é para todos? Eu acho que a gente tem um perfil característico, o profissional de tecnologia tem um perfil característico, né? Que é mais introspectivo, que é mais técnico, que é mais de olhar para o técnico e olhar menos para a pessoa. Só que isso está acabando, porque no final o técnico vai ser tudo feito por máquina, só vão sobrar as pessoas. Ele é mais up do que risky. Só vão sobrar as pessoas. Então, assim, eu acho que sim, tem característica nossa, e sim, a gente, às vezes, promove algumas pessoas para cargos de liderança sem a pessoa estar totalmente preparada. Isso acontece. Né? E muito. E aí também é uma responsabilidade nossa promover, eu não estou dizendo que está errado.
Mas estou dizendo que essa pessoa ela precisa ser orientada durante um período maior. Porque senão você assume o problema dele também. Você acaba trabalhando por dois. Tem que ter um tempo de desenvolvimento antes dele assumir, né? Ou antes dele assumir, ou, cara, Ou acompanhamento. se realmente chegou, e às vezes a gente faz isso, né? Chegou no deadline, eu preciso promover esse cara, senão esse cara vai embora, tecnicamente ele é importante para mim, ele vai assumir isso aqui. Então, é já assumir, sabendo das restrições ali que vão ter, e aí, durante um tempo, você vai ter que trabalhar por dois ali, orientar, fazer coaching, etc., porque senão não dá. E às vezes a gente não faz isso. E aí a gente tem um bom técnico e forma um bom gerente. Que assim, acho que depende muito, depende do perfil, porque no fundo, quando você, principalmente com a entrada da tecnologia, que vai empurrando as coisas mais repetitivas para serem feitas por máquina, cara, na verdade é o seguinte, isso vai fazer com que você crie, vamos dizer, novas áreas, novas funções, porque a máquina vai fazer boa parte do trabalho operacional, o seu grande competitivo vai ser em detalhes, e você vai ter que preparar as pessoas para trabalhar com questão de, por exemplo, mineração de dados. O cara enxerga aquilo, por exemplo, no suporte a gente percebe que existe uma dificuldade da leitura. Você precisa preparar as pessoas para gerir esses dados e tomar decisão para o negócio, porque assim, você pega o suporte, cara, todo o uso de TI, você tem informação demais sobre como é que as pessoas vão ter dentro da empresa, né, no suporte. Cara, você dúvida como usar a aplicação, se a aplicação disponível não está. Então, assim, você consegue ver na camada de infraestrutura, funcionalidade e a aptidão das pessoas para usarem aquelas ferramentas. O suporte a gente entrega toda essa informação. É só você conseguir analisar os dados, né, analisar aquelas informações. Ali no fundo é como se fosse um raio-x do TI da empresa, fato. Só que essas pessoas não conseguem ler, cara. Eu acho que essa questão de você desenvolver novas habilidades, acho que depende muito, como é que eu vou dizer? Não sei se é da estratégia. Eu acho que esse tipo de perfil, eu acho que ele vai acabar por uma questão básica de que você não tem mão de obra disponível e você precisa de cada vez mais nível de intelectualidade, especialização para algumas coisas. Então, assim, cara, o trabalho repetitivo nesse tipo de cenário, isso morre. Aquele curto prazo, o cara fala por dois meses, tocar assim, até eu não sei o que eu vou fazer isso. E a gente tem problema de mão de obra, cara. Então, assim, na prática, o reskilling, no fundo, ele vai ter que ser uma estratégia da empresa, vai ser empurrado para fazer isso. Você não vai ele tem como fugir do seu negócio. O que eu tenho notado lá na empresa é assim, né? Acho que tem algumas coisas que nos ajudam. Primeiro, respondendo a sua pergunta lá, é do gestor, responsabilidade, e é informado o colaborador que cuida da carreira. A gente tem business partners de área técnica, então, assim, se precisar falar de alguma coisa, uma ferramenta para medir o skill técnico ou tal, a gente tem um business partner, mas é o gestor e os colaboradores. Né? A empresa agora, ela está deixando isso mais público. Antigamente, a gente mostrava plano, sei lá, de 2 anos, visão médico de prazo. Agora, a gente está fazendo isso para 10 anos. Revisado anualmente, tá? Mas, então, assim, a gente já sabe para daqui a 10 anos para onde a empresa vai. Também a gente tem todas as pessoas que criam produtos para a empresa. Esses caras dão uma tendência do que eu imagino meu produto daqui a 10 anos. Né? E aí, baseado nisso, na parte do upskilling está muito claro. A gente tem uma diretriz que a gente chama de technical level, que é, o estagiário é aqui, e esse cara aqui é um diretor técnico, é um cara que quer patentes, dependendo do perfil. Olha, se o cara quer ser gestão, é isso. O cara quer ser um geek, eles tem um pessoal que cria patentes, tem um pessoal que cria patentes mundiais, aí tem vários skills, e lá mostra como você pode subir o caminho para chegar lá. E como auditor. Porque aí a auditoria não é só o seguinte, a sua meta você entregou, está tudo certo e tal. Mas existe um comitê técnico que ele mostra tecnicamente algumas coisas que ele fez. Se o comitê der ok, ele pode ser promovido. Então, na parte de bacana. Tá legal. Legal. É aquela entrevista mútua. Então, o upskilling está legal. Eu vou falar do upskilling. O upskilling está legal porque assim, o cara chega e fala, tá, a empresa, eu sei onde ela vai ter daqui a 10 anos. Se ela não está legal aqui, mas eu estou vendo que pro ano que vem eu tava... Depois ela já sabe os produtos que a gente vai fazer naquela ano. Claro que isso pode mudar. Daqui a pouco vai precisar desse skill, desse produto e tal. E no upskilling eu tenho toda uma parte de e-learning interno que a gente compra de plataformas e coloca. E tem um technical level que ele sabe como é que ele sobe, ele sabe como ele vai ser medido, porque daí o gestor vai medir ele como pessoa, tecnicamente tem um outro comitê. Né? E também, se ele quer subir de um nível para outro, ele está meio emperrado, ele pode pedir esses casos. Por exemplo, tem um cara que fala assim, eu quero fazer parte do produto da empresa, eu quero meu nome na patente lá. Então, o que ele faz? No technical level tem um cara que valida isso. Ele fala, você criou 10 patentes, né?
eu estou com uma dificuldade nesse skill aqui, como é que você passou por isso para ser reconhecido aqui? Então, essa parte está tranquilo, né? Então, eu falo, Cara, cara, mentoria interna. Né? então você fala, ó, você já sabe onde a empresa vai, você sabe o referencial técnico da empresa, os caras top, você sabe os produtos que vão ser feitos, tem o curso aqui, o que você tem que fazer para subir de escala, tá fácil. Inclusive, ela fala tanto tecnicamente como é que você sobe e até financeiramente como é que você sobe. Né? Você tem um skill com o chefe e um técnico e tal. Agora, na parte do reskilling, a gente ainda está aprendendo, porque o que a gente tem hoje na empresa, a gente tem um portal que divulga vagas em aberto. Então, tem as vagas em aberto. Mas aí, por exemplo, se eu quero aplicar para uma vaga e eu olho que eu não tenho todo aquele skill daquela vaga, tá? Hoje, esse processo está um pouco informal. Eu posso aplicar para aquela vaga. Claro, o cara vai ver o gap. E aí, assim, o gestor é muito dele. Tem duas formas aí. Ele pode falar, cara, eu compro esse gap. Eu reconheço o profissional. Ou não. Aqui a missão crítica é um cara mais formado. Então, assim, aí não está muito claro, que depende muito do gestor de comprar o risco ou não. Ele fala, tá, aceita esse cara com 60% de gap, vou investir ou não, eu preciso de pronto. Então, depende do nível da cadeira também, né? Depende do nível da cadeira. Não, se ele apostou errado, ele está danado. Esse ponto que o Daniel colocou é interessante da questão dessa empresa ter uma meta. E pra você mudar essa cultura, ela não, assim, cara, cultura você só muda com gestão e comunicação, senão você não consegue fazer a coisa acontecer. Exatamente. Comunicação, aquele troço, demora. Gestão, ela é mais martelada. Você põe uma meta, então você vai... ele vai meio que ajustando a coisa um pouco mais velocidade, talvez seja um caminho. E lá, para completar, também nós temos um programa de estudos, né, que a gente chama plataforma Mobflix, onde a gente cria carreiras, cria esteiras de treinamento para os colaboradores. Então, você é um colaborador que ele quer ser coordenador, a gente seleciona, o gestor dele vai lá, seleciona os treinamentos junto com o RH, que ele precisa desenvolver para ele chegar naquela função. Aí ele estuda, ele tem um prazo para ele fazer, né? Assim como lá da equipe técnica, né? Isso tudo é ligado com uma plataforma de uma grande empresa de ensinamentos. Então, mas aí, por exemplo, para dentro da prática aqui quando é upskilling, eu consigo investir, porque está ligado com a estratégia, ou seja, a empresa vai, preciso ir, está fácil lá. Quando é reskilling, aí geralmente fica nessas, tipo, se investe ou já pega alguém pronto para chegar naquele resultado X. Então, no reskilling já não está tão... Ele não é tão específico, ele não é padrão. Padrão, entendi. E também na parte de reskilling, o que eles pensaram é o seguinte, que para o reskilling, normalmente, eles investem pouco em capacitação, porque eles vêm daquela. Você só absorve 10% do curso inteiro que você assumir, né? Você fica uma semana de curso, você não absorve tudo e tal. Então, ele fala assim, cara, 70% você vai aprender na prática. 20%, eu não lembro lá, e 10% é com treinamento técnico. Então, ele fala, olha, o que dá para fazer é você entrar como ouvinte ou seu colaborador num sprint X, que tem um skill que você não tem, e você ir lá e como ouvinte, contribuidor leve, e aprender aquilo na prática. Né? Então, para o skill ainda está... Acho que tem um ponto melhor. Você tem a vantagem que tem as vagas em aberto. Né? O gap, aí vai do gestor decidir se cubre o gap ou não, e eu posso trabalhar em algum projeto, falar, eu não tenho esse skill, mas eu descobri esse projeto, eu posso ir lá como ouvinte, ou sei lá o quê, para ele aprender nesse skill. Né? Na parte de reskilling, vamos dizer assim, o investimento da empresa é menor. Aí é meio a visão que você falou, a sua carreira, se você quiser, você não vai bastante. No upskilling, não, tá ligado com a estratégia, tal, você precisa chegar lá e você tá aqui, você quer subir, isso que você faz, a empresa quer aqui, então, beleza. Eu acho uma vantagem esse teu reskilling, porque você não coloca vício no seu processo. O cara, ele vai aprender. Então, se ele receber em treinamento corretamente, ele não tem um vício que ele vem da alma dele, né, de outro lugar, né? Então, eu acho que é mais produtivo. É nesse contexto que essa empresa, onde eu atuo algumas, ele prevalece esse nível. Pelo menos não vem com vício. A gente ensina o que é, por isso que é mais rápido, porque é processo. É técnico, mas processo. Agora, colocando uma pimenta aí no molho. Vamos supor que a empresa esteja muito evoluída, provavelmente algumas de vocês aqui estão muito evoluída nesse processo formal de upskilling, reskilling, mesmo quando não tem processo formal, a regra é clara, né? Vocês acham que, com o tempo, porque eu só vi pontos positivos de cultura, reforça a cultura, diminui turnover,
cumpre funções que não tinha, tudo dentro de casa. Com isso, você naturalmente diminui quem vem de fora. Se a empresa precisa inovar com velocidade, mudar de repente alguma direção, isso pode atrapalhar? Se estiver muito evoluído? É um bom ponto. Ô, Thiago, deixa eu colocar uma outra primeiro. A sua é malagueta, geralmente. A única coisa que eu concordo A minha tudo foi o que o Thiago falou no início. O problema está muito antes. Vou dar a minha opinião. Está na educação. Hoje a gente forma filhos fracos no mercado, da vida. E aí ele entra no mercado de trabalho cheio de menino. Cheio de vício, de casa, de cultura, de educação, enfim. E aí tem uma área que chama RH que tenta acomodar esse negócio. Dá o nome que você quiser. Reskilling, tenta o que você quiser. E aí, deixa eu pegar uma água aqui que eu tô... E aí, o que rola? Cria-se um monte de programa que, na minha opinião, não funciona nenhum. É tudo apresentação, porque a hora que você vai para o pau, o cara quer fazer, não pode. Como sabe? Não, pode até saber. Igual plano de carreira. Ah, você vai para gestão, você vai técnico. Aí o que o cara quer, não tem vaga. Ou isso não pode. E aí, cara, a gente cria monstro. A gente vai adaptando o sistema para acolher essas criaturas. Entendeu? Vide home office. O cara coloca a faca no seu pescoço e fala, cara, se não for home office, não... eu acho que um passo atrás. É lá E o relacionamento? na essência. Relacionamento. Se forma filho fraco, bichão, corre. Coloquei meu moleque para fora com 19 anos. Rua, velho. Vai estudar. Vai morar sozinho. Entendeu? Mas é que também existe um equilíbrio de força, né, cara? Eu acho que, no fundo, é diferente assim, quando você pega a estrutura econômica que você tinha na agricultura e indústria, a pessoa não conseguia abrir, é diferente quando você trabalha com tecnologia. Hoje, assim, a abertura de um concorrente de uma empresa grande, cara, ela é tão rápida, ela é muito mais rápida do que era antigamente. Se você fosse uma indústria de carro, você não consegue abrir uma concorrente de uma indústria de carro com rapidez. Senão vai demorar meio século. Não, eu estou dizendo assim, esse momento agora tem a questão do perfil das pessoas, que a gente pode discutir, mas eu acho que tem um equilíbrio de força. No fundo, assim, a dependência da pessoa em relação à empresa diminuiu, porque no fundo, assim, tem muito mais concorrência com vários serviços diferentes. Porque o serviço de tecnologia ele trouxe, cara, se você pegar por perfil de aplicativo, que tem especificidade, cara, bilhão, se for o caso. Não sei, milhões com certeza tem. Então, assim, você tem muito lugar pro cara aí. O cara tem muita chance. Então, no fundo, ele vai exigir algumas coisas. Eu acho que, na verdade, isso é um equilíbrio natural meio Adam Smith, cara. Essa parada, você desenvolveu para um modelo onde o cara tem poder para brigar com você. Exato. Então, você é diretor, o cara não tá feliz com você. Vai mandar você pro inferno e vai para outro lugar. Exato. Mas você fala... O cara não conseguia fazer isso antes. Você chegou no ponto. Porque, na verdade, antigamente, as pessoas tinham paixão por trabalhar na empresa. Porra, eu quero seguir uma carreira, o cara tinha paixão. Hoje, cara, é objetivo de vida. Dinheiro. Se está alinhado com os objetivos de vida, o cara fica. Que na maioria, e é real, ninguém trabalha sem grana. É grana, velho. No final, você pode adorar a empresa, pode fazer o que você quiser. Se não tiver grana na mesa, cara, pô, acabou o jogo. Então, aí, só para finalizar, para mim a gente tem um RH antigo, modelo super arcaico, eles rodam no mesmo ecossistema há anos. A gente testou lá dentro de casa. Quem cuida do nosso RH não é RH, não, cara. É uma pessoa de outra área. E está funcionando do cacete. Muito bem. Por quê? Não tem o visto do RH, cara. Ele quer fazer cria programa, não sei o quê. E cria e pum, morre. Cria, morre. Não tem... Principalmente se a empresa for muito grande. Esses caras ficam perdidos, cara. A hora que essa galera entra numa empresa com 50 mil funcionários, é mais um lá. Você pode criar o programa que você quiser.
Mas- Aqui, fazer até uma propaganda aqui para o nosso amigo aí. Concordo com você falou da preparação da base de ensino e tal, para chegar a se preparar o mercado corporativo para a porrada do dia a dia, né? Ter essa resiliência aí. Eu acho que, por exemplo, aí a Intel aí tem uma metodologia diferente. A gente vê um menino lá com 16 anos na frente de um monte de gente, presidente de empresa, o cara com pitch de tempo para fazer, né? Que é exceção da exceção. Mas assim, é uma semente que está, realmente, é um treinamento diferente, que não é a escola clássica, o currículo MEC clássico não é assim, né? Mas ali é uma semente, eu acho que sim, isso ajuda um pouco. Não, então, mas os caras peneiram aqui. Na verdade, ele resolve, é um universo muito pequeno ainda. Ele peneira essas maçãs que estão. Eu só conheço a outra lá, a Termomecânica em São Bernardo, que é a única. Que eu... E aí, só o que você falou, Thiago, no caso, assim, na empresa lá, se isso aí, o fato de ter treinamento interno, então, se não fica com essa cegueira aí do mercado. Isso, né? Então, aí nesse caso, assim, lá, isso só pode acontecer, né? Não vamos nem entrar em detalhes de história de tem empresa de tecnologia mesmo, né, que criou alguns produtos, depois tinha alguns vieses que não aceitava algumas pessoas, tal, reconhecimento de imagem e tal. Então, eu acho que numa empresa multinacional que faz parte, isso ajuda, porque eu estou colocando indiano, um brasileiro, um americano, tal, então, cada um tem visão de mundo, cultura, e vem de base acadêmica diferente, então isso ajuda a melhorar o viés, né? Mas é uma briga constante na empresa. Eu falo, gente, eu sei que está aqui, veste a camisa da empresa e tal, mas se eu não olhar para fora, eu vou morrer cego, né? Foi o que aconteceu com o Kodak e outras coisas aí. Então, eu acho que sim, aí na área que eu estou agora de inovação, sim, é importante a gente ver o que está fora, ouvir pessoas diferentes, trazer consultorias, visitar empresas, mesmo às vezes, mais até de você não concorda, mas entender o porquê, porque senão a gente pode ficar cego mesmo de falar, eu estou aqui olhando o meu mundinho da empresa e o mundo passando. Isso não é o offshore? Vai lá para fora? Você não entrega isso também? Não, mas a questão do offshore, do fazer fora, ainda toda a estratégia, mas você sabe o que o concorrente está fazendo. Então, Alguém mas no mercado, mas aí, se eu ficar só dentro da empresa, eu vou ficar mais. Sim. Eu acho que o que o Sandro está falando, e conectando com a resposta da pergunta do Thiago, é o seguinte: existe um termo que é o intraempreendedorismo, que a gente mata isso dentro das empresas. Isso. Entendeu? Com frase que sempre foi feita assim, etc. Putz, isso mata. Que é a cultura da empresa. Então, você tem que criar uma empresa com cultura intraempreendedora, que é mais ou menos o que você está falando, porque daí você consegue auxiliar a pessoa interna. Porque qual é o grande problema de você não conseguir inovar com a pessoa interna? Porque o pessoal interno só olha para dentro. Não é o pessoal interno em si. Deu certo, olha mais. Então você reskille ele. E aí a gente está falando de reskilling técnico, mas a gente está falando de reskilling de soft skills, a gente está falando de reskilling de saber o que está acontecendo no universo, né, de reskilling de tudo. Comportamental. Tudo, né? Mas o que a gente mais vê com profissionais que não são oxigenados, que a gente precisa... É o cara que, se ele sair da tua empresa, ele não vai se recolocar no mercado. Não tão fácil. Não tão fácil. Então, se o cara não está preparado para se recolocar no mercado, gente, a resposta é: ele não está preparado para estar dentro da tua empresa. Ótimo ponto. Entendeu? Esse é o ponto. E aí, a gente também tem que saber reconhecer isso aí e começar a cutucar as pessoas. Ser proativo na cutucada. E aí, e a questão do empreendedorismo. Então, você vai numa empresa tipo a 3M, os maiores supermercados são da 3M. Né? O positivo mesmo, com erros e acertos. Mas aí vale do cara ter essa consciência de que precisa ir para fora. Por exemplo, eu vejo empresa que não deixa o cara participar do TAP, que não deixa participar de um treinamento externo, mesmo que seja gratuito. Por quê? Porque tem medo do cara aprender, porque tem um monte de coisa. Tem medo dele levar informações. Tem medo dele levar informações. Então tem um monte de coisa. Não tem medo de não deixar o cara em evento. Cara, a gente aprende um monte em evento, entendeu? Então, existe ainda toda uma questão muito cultural em torno disso, que a gente tem que ser agente transformador, né, dentro das organizações que a gente trabalha. Então, acho que é isso. É você fomentar a capacidade de oxigenação dentro da tua empresa para os seus colaboradores. E aí, pegando na pimenta malagueta do nosso colega, eu acho que ele está falando a mesma frase que nossos pais falavam para a gente. Conflito geracional. Isso. E vai acontecer cada vez mais. Então, assim, onde está o equilíbrio? Porque sem dinheiro a gente não vive, né? Esses dias eu estava numa reunião, a pessoa falou assim: eu só pego Uber, mas eu tenho meu BMW quando eu preciso. Pô,
Então é fácil pegar o Uber, certo? Você tem uma BMW na garagem na hora que você pode pegar. Então, assim, é a questão da pessoa entender o que move ela, né? O que move ela a comprar o propósito. A gente tem propósito também. Só que a diferença é que o nosso propósito era mais conectado com dinheiro. Sim. Entendeu? O nosso propósito era mais de longo prazo. Por quê? Porque a gente veio de uma geração resultado disso. Meu pai trabalhava 20 anos numa coisa, eu preciso trabalhar nesse tempo também nisso. Agora mudou. Mudou. Mas sabe que é engraçado, Cláudio? O tal do pêndulo, né? Que o pessoal da IBM fala muito desse, né, da teoria do pêndulo, que as coisas vão e voltam, né? A gente estava na última reunião do SAB discutindo sobre layoffs, que inclusive saiu a gente botou no canal hoje o vídeo. E aí o pessoal estava comentando na mesa que com os layoffs, essa geração que estava muito conectada com o propósito e menos preocupada com o dinheiro, teve um choque de realidade. E nessa volta ao mercado, que não está tão fácil, está começando a, naturalmente, os recursos financeiros vão escasseando. Ele falou, oh, peraí. Então, era mais, segundo o que a gente estava conversando, a gente teve um período de quase uma década de conexão de propósito e muito investimento de venture capital, né, nas empresas. Então, estava tudo muito inflado, pulando de galho em galho, o salário indo nas alturas, sem nem se preocupar. Eu não me preocupo com o salário, mas ele está preocupado com nada. Não se preocupa porque ele já tem. Ele tem um bom salário desde que ele saiu da faculdade. Então, para ele tá tudo certo. E aí vem uma onda de layoff, pega um cara de surpresa, ele não está acostumado com aquilo. E eu estou falando com, não só no Renato Sago, mas conversando com amigos meus que são gestores de empresas Big Techs que tinham, o cara começou de estagiário, trainee, já estava no nível de coordenação, há anos na empresa, super bem acostumado com aquilo, e vem o layoff. E aí você tem agora uma legião de pessoas jovens mudando um pouco esse conceito do tipo, tá, propósito também é importante, não é só isso. Preciso aliar as minhas necessidades porque eu preciso continuar no mercado, preciso continuar saindo na baladinha com meus amigos, preciso fazer isso, e eu não tenho mais dinheiro. E agora, né? Então, acho que o contexto que a gente viveu nessa última década e agora vão trazer, talvez, aí um choque de realidade para essa galera. Eu não sei, eu acho que vai começar a balancear e se acomodar, né? Então, mas você não acha que as empresas estão abrindo a guarda e absorvendo esses caras, mais ou menos assim, ela curte uma empresa e está alinhado com o pseudo propósito dela, que ela acha que... Primeiro que às vezes ela nem sabe o que ela está achando, né? Uhum. Sim. E aí, da FIT, o cara na entrevista faz, eu só trabalho de home office. E aí? A empresa não quer home office. A empresa não quer presencial. E aí, o que você faz? Aí eu também acho que é uma questão de contexto de tempo, não é? Quando o mercado está muito inflado e tem muito dinheiro rolando, a opção da empresa é menor, o poder de barganha da empresa diminui e do colaborador aumenta. Quando a gente entra agora no mercado que já está começando a ficar um pouco mais escasso, o cara vai falar assim, tá bom, só tenho presencial. Ah, mas eu queria home office, não dá? Não dá. Ah, tá bom, então eu aceito presencial. Antes, 3 salários não. Hoje, talvez, 2, 5. Pode ser. Eu não tenho esse número, mas... Vocês que estão vocês que contratam e tem o turnover alto pelo modelo de negócio. O que vocês acham? Ednei ou Denise? Sim, nós temos as atividades que dá para ficar em home office, né? E tem atividade que não tem jeito, que é o presencial, é o fio. Mas agora vocês estão com mais opção, certo? Sim. Não melhorou o poder de barganha de vocês? Exato. Eu ia falar com certeza. Essa discussão há 2 anos atrás era diferente. Pandemia é negociável isso. Mas não. Mesmo pós-pandemia é outro jogo. Mesmo pós-pandemia. Mas agora a conversa mudou. Uma que a gente tem, a característica do serviço, ela exige que seja presencial. Aí ponto, acabou. Mas aqui não dá, tem a conversa do híbrido. Pode ser híbrido? Então, mas agora, como nós, o Workplace, iniciantes, né, são vários iniciantes, ou seja, a carreira de quem quer seguir na tecnologia, ele entra pelo Workplace, Field Service Desk. Então, assim, tem novos chegando, né? Então, aqueles que já curtiram o home office e gostaram, eles têm muitos migrando para outras áreas, né? Eles agora estão migrando para outras áreas, e os que estão chegando, tem aqueles que já querem chegar entrando só no home office, mas ainda tem muitos que querem experimentar esse presencial, né? Então, para nós, diminuiu, hoje está um pouco escasso ainda, mas a gente pode.
Você já tem um pouco mais de poder de barganha. Antes você falava em presencial ou híbrido, muitas caras não querem. Agora já não é bem assim. Agora eles já aceitam. Mas tem, Já aceitam. Eles aproveitaram, pegaram a crise da onda, todo mundo está de home office. Depois de um período de tempo, assim que ninguém trabalha extremo o tempo todo, né? Então, mas o equilíbrio tá, olha só. O equilíbrio Você continua com essa algumas dificuldade empresas- lá? Não. Agora você já consegue falar que é presencial e a pessoa aceita. Não aceitaram. Ah, você continua com esse problema, então. Não, mas, cara, é presencial. É a política da empresa. E aí ele não vai- vai seguir a minha política. A política da empresa. Então, A mas... política da empresa é 4-1. Então, perfeito. Mas essa taxa de resposta, você seleciona um cara, mas ele tem esse impasse. Ele quer o home office, você não. Você tem uma regra. Você está perdendo gente ainda por causa disso ou não mais? Não, como é serviço terceirizado. Sim, o seu E como terceiro... não, mas aí é para um terceiro. Entendi. Se ele faz Mas home não, office, senão a gente está sentindo zero. Perfeito. A gente está sentindo zero. Mas quando a empresa determinou que a política era 4-1, onde a gente perdeu. Ah, tá, entendi. Aí a empresa falou assim, não, cara, é 4-1. E perdeu a gente. E aí, tudo bem. segue o jogo. Uhum. Por exemplo, nós estamos contratando para uma área lá, o jurídico. Cara, já passou vários. Cara, só home office. Então, tchau. Não vai, que é presencial. Entendeu? Tô dizendo? E aí, com as pessoas que interagem, não sei aqui como é que está em perto, então, mas não está assim. As pessoas estão abrindo a guarda porque esse equilíbrio não chegou. Sei lá se vai chegar, entendeu? Eu não sei se muda isso, esse ponteiro. Não, a parte 3-1, 4-1, full, voltar que era antes é difícil. Voltar não volta. Mas, por exemplo, no caso lá, o que a gente fez? A gente mapeou a empresa, né? Algumas áreas que ela não é missão crítica, ou seja, tem na produção, delivery acabou, e tem algumas áreas, por exemplo, na área de inovação foi detectado que não presencial cai a quantidade de patentes. Opa, mexeu na grana, agora ali é presencial. Tá? Então, por exemplo, ali não tem discussão. Tá? Por isso que a gente está fazendo aqui, por exemplo, né, eles viram, cara, a produção de conteúdo às vezes, presencial produz muito mais do que online, tem estatística. Então, nesse caso, não abre mão. Uma função, sei lá, de um assistente, de um diretor, né? Ok, ela com ele lá pode ser híbrido. Então, o que eu acho que está acontecendo agora é que abriu muito, está faltando gente. Agora a empresa, pelo menos em alguns casos, ela já sabe onde ela perde dinheiro, ou perde produtividade, e ela não abre mão daquilo. E aí aquela história, às vezes ela aceita perder o cara, porque perder o cara e não perder meu business, do que é fazer para o cara que Esse é o equilíbrio. Tá chegando lá. Tá? Hoje eu tenho algumas áreas que é flexível, e algumas áreas não. Não tem uma política da empresa, eu tenho da empresa geral, mas tem umas áreas de exceção. Eu acho que vai chegar um momento que vai ficar. Tem duas áreas que não tem exceção. Já. Não, é só sugerir. 10 minutos finais. É o centro de distribuição e a fábrica. Não tem exceção, é full. Isso, full. E aí, o que aconteceu? Estava 3-2, era 2-3, 3-2, ninguém respeitando. Assim, deixou na mão de todo mundo, porque todo mundo é adulto, né? Ah, tá. E aí foi indo, nada. Aí meteu 4-1, regra, chegou no extremo, tirou o ponto do celular, todo mundo pica cartão físico e acabou a festa, entendeu? Por quê? Essa galera de fim de anos 80 tem esse tipo de perfil. Não tem disciplina. Não foi educado lá na base. Entendeu? Isso é educação, velho. Então, você tem uma hierarquia que você precisa respeitar. Você não trabalha autônomo. Você abre um CNPJ, vai trabalhar para você. Agora, quando você está dentro de uma companhia, você tem que respeitar as regras da companhia, senão vira mangue. Entendeu? É isso. E aí, essa galerinha tá ficando para trás. Ficando para trás. E aí pode chegar ao ponto desse que vocês estão falando, das empresas vai restringindo, porque, cara, tá na mão das empresas, velho. Tá na mão. O dinheiro tá aqui, não tá aí. O conhecimento tá aí, mas, cara, você tem grana, você compra o conhecimento quando você quiser. Entendeu? Tá aqui, ó. Aí, cara, chegou uma hora que as empresas estão com as bermudas riadas na mão dos caras. Porra, eu olhava aqui e falei, isso. Bizarro, pode querer esse negócio. É que, para mim, esse conflito ficou mais evidente, porque acho que misturou aí pandemia e mercado de tecnologia em ascensão, faltando gente, crescendo 20%, 30% ao ano, a maioria das empresas aí.
Como é que você cresce uma empresa 20? Igual, por exemplo, muitas demissões que teve, não é porque ela perdeu. Em vez de crescer 30, ela vai crescer só 5. Ela não chegou na A meta. meta toda a crise foi não cresce 5. É isso aí. Então, daí juntou esse mercado, ficou uma zona assim, cinza de faltando mão de obra. Equilibrou, cara. Pandemia, faltando mão de obra. Você, mas a pandemia é o tempo inteiro, né? Não dá para medir na pandemia. Mas você acha que a mão de obra é só na indústria de tecnologia? Falta de mão de obra? Não, no geral, mas assim, naquele momento a gente sofreu mais. Não sei dizer. Você vai ficar empresário, tem falta de mão de obra. O desemprego é alto, né? Esse desemprego no Brasil é alto comparado com o mundo. Então, falando assim, a gente tem um problema de falta de mão de obra em certos papéis, certas responsabilidades, questão de qualificação. Cara, você vai para contratar mão de obra para fazer coisa operacional, cara, eu sei que tem coisas que as pessoas fazem que tem gente sobrando. Você troca um cara, tem um monte. Pessoal, eu sugeri a gente fazer... Mas tem. Se você Brasil, por exemplo, lá, a família da minha esposa tem os caras que tem restaurante. Então, você tá no toda hora, não sempre tem um fulano para trabalhar. Sempre tem. Eu sugeri a gente qualidade? Não, qualificação tem. Esse é você perde qualidade, não dá tempo nem treinar. O quê? Qualidade ainda. Esse é um ponto. Não, é que assim, só para a gente voltando aqui no tema central, que é upskilling e reskilling. Eu queria só sugerir a gente fazer uma sumarização do que a gente discutiu aqui. Então, assim, a gente falou, acho que ficou evidente que é muito importante que as organizações tenham programas, tenham iniciativas de upskilling e reskilling. Perfeito. Traz muitos benefícios, a gente já listou alguns deles aqui, porém ela não pode se fechar para oxigenar internamente, para trazer visão de inovação, fazer... tem que ter também uma estratégia para oxigenar ali, não pode ser totalmente fechado nesse sentido. Então, acho que esse é uma parte do sumário ali. Aí depende da estratégia de cada tipo de organização para ver. Igual o Odenil sugeriu 80-20, mas pode ser que funcione melhor lá. Para o meu negócio é um pouco diferente, mas eu acho que ter indicadores, ter objetivo. Eu, por exemplo, vou dar meu exemplo pessoal. Eu preferiria trabalhar numa companhia que tivesse clareza de uma política de upskilling e reskilling, saber as regras, o que eu preciso para chegar, o que eu preciso para mudar e tal. Eu ter essa oportunidade do que trabalhar numa empresa que não tenha política. Eu acredito que o time também tem essa visão e tal, então eu acho que é um pouco de um sumário aqui que eu faço da discussão de Legal, Daniel. E aí tem um ponto que a gente falou que o profissional tem que ser dono da carreira. Perfeito. Né? Dentro de exatamente disso que você falou, a gente já concorda, então, que essa política é muito importante, na maioria dos casos, para você ter um reskilling, upskilling dentro de casa, para guiar o profissional, mas ele é o dono da carreira dele. Se casa, como a Cláudia falou, se casa muito bem, se não casa, ele tem que ser o dono da carreira. E até um ponto adicional é que se ele é dono da sua carreira e ele está numa empresa que não tem esse tipo de plano, vamos dizer assim, né, de upskilling e reskilling, ele pode perguntar, ele pode fomentar, ele pode puxar. Ele pode criar, ajudar na criação. É importante também, porque às vezes a pessoa, o que não pode é ficar no braço cruzado. O que puxa o intraempreendedorismo que a Cláudia falou, que é mais um ponto aqui do sumário importante, até para quem não é acostumado com o termo, é o empreendedorismo dentro da própria companhia. É a companhia que tem uma política de incentivar o profissional a empreender lá dentro. Porque às vezes ele tem um perfil empreendedor, mas ele não tem, às vezes, uma tolerância ao risco para ir para fora, empreender, ou até capital, os caminhos. Mas ele tem, às vezes, um espírito empreendedor com muitos projetos na gaveta dentro de casa que podem ajudar muito a empresa. Então, é importante deixar o que é claro, o que é intraempreendedorismo para quem está ouvindo. Mais um elemento que a gente falou que pode fazer parte do sumário é também ter um conflito cultural que as pessoas, que a gente tem que lidar. E aí eu vejo muito o papel do liderança ali, de alinhar essa cultura, porque a gente tem que saber lidar com gerações diferentes, culturas vai vir diferente, e a gente alinhar isso da estratégia da companhia, como líderes, a gente tem que lidar com esse desafio. Então, faz parte do nosso papel ali de liderança, saber lidar com esses desafios de cultura. Thiago, só uma última observação, você falou, que a Cláudia comentou aqui. Você acredita que, fazendo só um paralelo, eu acho que com motivação, ninguém motiva ninguém, né? E você falou dessa cultura de empreendedorismo dentro da empresa. Eu acredito se você, a pergunta para você acredita que se a empresa não nascer assim, ela não vai ser assim. Você não consegue criar um negócio que já está rodando, tem que ser um cavalo de pau muito grande para você criar essa cultura de folhinho branco, onde o trabalho é
E aí as pessoas se perdem, tá? Ah, eu tenho um projeto X. Eles entregam lá. Pode desenhar. Tá aqui. Tá na tua mão. A pessoa entra em parafuso na órbita. Sim. Não. Você criar cultura é igual felicidade. Né? Esse tipo de coisa, para mim, ou nasce do zero. Se criar, por exemplo... A 3M é assim desde sempre. Então, ela nasceu entre empreendedores. Então, é assim. Ednei, você que trabalhou na multinacional lá, que fez isso, você acredita desse espírito? Você amanhã vai ter essa cultura. Empresa de 100 anos. Não são todos, acho que conseguem, né? Não, estou dizendo assim, porque a gente fala, Sim. é isso que eu estou dizendo, a gente fala, não, cria, monta. Reflete, né? Não, reflete. Olha para o seu ambiente e fala, será que aqui tem condição ou não? Se você não conseguir mudar a cultura com uma coisa que, em termos de competitividade da sua empresa é essencial, o que não mudar vai ser a sobrevivência do negócio. Esse é o ponto. Esse é o ponto. O negócio precisa sobreviver, né? O ponto que eu defendi aqui no comecinho é o negócio, o Alisson, porque de uma hora para outra, não vai mudar o negócio, mas dando exemplo de novo aqui do Uber. Se o taxista lá não tivesse instalado o aplicativo, aprendido a mexer com tecnologia, ter um celular, etc., ele não ia. Então, assim, foi acontecendo. O Uber não apareceu de um dia para o outro. Ele ia aparecendo. Então, numa empresa grande como a nossa, ela também é devagar. Olha, a gente está indo por esse lado, é importante que você faça esses treinamentos, é importante que você faça isso. E aí, puxando só o lance do RH, o RH apoia. A responsabilidade é do profissional, ela é profissional, a liderança é um facilitador, é um dos termos que eu uso bastante nas reuniões. O PDI tem que estar muito claro na cabeça do profissional, ele tem que saber para onde ele quer ir, mas ele tem que saber, olha, tá bom, eu quero ir para cá, eu quero fazer culinária, tá bom, amigo, mas a empresa não trabalha com culinária. Ah, eu vou fazer alemão. Cara, a empresa é direcionada para o inglês. Para onde você vai para o alemão? Então, esse é o treinamento que o PDI faz e o RH, cara, só apoia, mas se o profissional não tiver afim, cara, isso aí. Ele vai estar no melhor. O intraempreendedor ele não é para todo mundo também, né? E tem empresas que incentivam, inclusive, com participação junto. Então, você vai ter participação nesse projeto, nesse negócio. Você todo mundo tem a potencial, né? E os potenciais, eles vão ser elevados. Vai ter uma camada que você, como gestor, você vai olhar para cara, deixa o mercado absorver. Isso tem que ir. Outros, a vida cuida. O negócio que comentou da Intel. Tem pessoas com 16 anos lá que faz um pitch de 2 minutos para um empresário e o cara dá show. Então, assim, os potenciais sempre vão aparecer. Acho que cabe um pouco só. Eu concordo com o que você comentou, eu só acrescentaria que a responsabilidade da empresa, da organização, é comunicar o que ela quer. Isso. E o que ela tem. É estratégica. Em cima disso, vai de cada colaborador, como facilitador, falar, olha, os caminhos são esses. Você vai seguir por aqui ou por ali. E aí a opção da pessoa no PDI, que é um plano de desenvolvimento individual, do cara seguir. E ok, alguns caírem por terra no meio do caminho. O cara vai experimentar, não gosta, vai sair da empresa, etc. Agora, quem é potencial, quem vai buscar, quem vai fazer a diferença, esses caras vão aparecer em qualquer lugar, independente da geração, tá certo? Porque pode ser um cara da nossa geração, quanto da geração nova, e vai aparecer. Não, pode ser da geração nova, desde que você tiver essa base, ele vai voar. Exatamente. Não tem... Eu vi um vídeo que fala muito com o que você fala aí, numa grande plataforma, e um vídeo de um grande comunicador. Ele fala assim, o sistema vai explodir. Exato. O sistema vai automaticamente eliminar esse cara que não está conectado, que não sabe da estratégia, que não tem um PDI. O cara, você faz um PDI com o cara e fala assim, tá bom, amigão, o que você quer fazer daqui a 6 meses? Você tem que ter um plano de curto, médio e longo prazo. A longo prazo, o que você quer fazer? Não sei. Cara, enrolado. Uma vez você não sabe, quem dirá curto. É isso aí. Deixa a vida me levar. Então o sistema vai automaticamente. Exato. E ok também, né? A pessoa não se adaptar àquilo, ok. E aquele ponto que a Cláudia comentou, acho que para a gente até encerrar o resumo sumarizado aqui, é o seguinte: se a pessoa não está preparada para ir para o mercado assumir qualquer vaga, ela não está preparada para trabalhar na sua empresa também. Eu anotei a frase. É simples eu assim. Adorei a frase, Cláudia. Beleza. Bom, galera, obrigado pela discussão, foi muito boa. Valeu. Né? Quem está assistindo a gente aí, espero que vocês tenham gostado. Não deixa de curtir nosso canal, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo com todo mundo e vamos bombar nosso canal aí, porque ele só traz coisas boas para o nosso mercado, tá bom? Valeu, galera. Valeu. Falou. Pode.